Esse vídeo é referente ao presente trabalho da disciplina de Economia Institucional do curso de Engenharia Agroindustrial e Indústria Alimentícia da Universidade Federal do Rio Grande, que tem como objetivo discutir as ideias contidas no livro Por que as Nações Fracassam, cujos autores buscam razões para explicar as diferenças de receita e padrão de vida que separam os países ricos dos países pobres do mundo. Os autores do livro são Darren Acemoglu e James Robson. Moglu nasceu na Turquia e é doutor em economia pela London School of Economics, tendo concluído seu doutorado aos 25 anos de idade, e é intitulado professor de economia no MIT, pesquisando e lecionando desde 1993. Já Robson, nascido na Inglaterra, é cientista e político, economista, PhD pela Universidade da Yale e intitulado professor na Universidade de Harvard. É conhecido mundialmente também por suas pesquisas na América Latina e África, e atualmente está ligado à Universidade de Chicago. Os autores desenvolveram pesquisas juntos há muito tempo, e ambos estão alinhados ao pensamento novo e institucionalista. Observaremos juntos que os autores apoiam fortemente que as diferenças entre as nações é baseada em suas trajetórias, ou seja, onde houve uma divergência institucional que trouxe as implicações que se estendem até os dias de hoje. Diretamente ao livro, perguntam por que algumas nações são tão ricas e outras tão pobres. Seria aí um problema cultural que faltaria aos países pobres, ética de trabalho ou até mesmo traços culturais necessários para prosperar? Ou seria então por problema climático, geográfico, solo infértil, doenças, pragas ou um passado de políticas com decisões equivocadas? Bom, para alguns casos, essas justificativas nessa direção parecem ser convincentes, mas e no caso de Nogales, Arizona e Nogales, Sonora? Nogales, Arizona fica em território norte-americano e faz fronteira com Nogales, Sonora. Bom, a cidade de Nogales, Arizona se identifica no conhecido padrão americano, na qual a população tem acesso a serviços públicos de qualidade, como eletricidade, telefonia, saúde pública, enfim. O que acaba sendo muito natural para eles, né? A população também conta com uma segurança para os seus negócios e habitações e a garantia da lei e da ordem, né? Confia também no seu processo democrático. É claro que, eventualmente, há sim algumas deficiências, como também algumas corrupções, porém as suas instituições funcionam. O que é diferente de Nogales, Sonora, que é território que fica em território mexicano, sendo aí uma cidade que apresenta precariedade na saúde, na educação, nos serviços públicos, uma grande falta de garantia da lei e da ordem. Observa-se também ali uma alta taxa de mortalidade, baixa adesão à escola, criminalidade elevada, corrupção. Para vocês terem uma noção, a renda familiar média é 1/3 das famílias de Nogales, Arizona. Bom, ambas populações, ou seja, as populações de ambas cidades, são dos mesmos ancestrais, dado que a cidade pertenciam ao México lá em 1805. Portanto, não há diferenças culturais, além das cidades fazerem fronteira, compartilhando ali também do clima e da geografia. Ou seja, não são justificativas para a tamanha diferença entre as duas. Então, o porquê da diferença? Bom, para os autores é por conta das instituições das quais são diferentes entre Estados Unidos e México. E para a gente poder entender essas diferentes instituições, é preciso então analisar individualmente a trajetória de cada sociedade, onde se instalou aí então uma divergência institucional. Os espanhóis foram de fato os primeiros europeus a ocuparem o solo americano através do navegador Juan de Sales, no litoral leste da América do Sul, chamando o rio daquela localidade como Rio de la Plata, pois os habitantes locais possuíam prata, e ali fundaram então a cidade na atual Buenos Aires. Porém, há um detalhe, a prata era dos incas e os espanhóis tiveram então que traçar uma nova rota, o que acabou levando também aí um caminho de luta contra os índios guaranis. E aí os espanhóis tiveram que abandonar Buenos Aires para uma nova cidade, levando então aí a colonização das Américas, uma colonização na exploração na mão de obra forçada dos povos indígenas, capturando seu líder, saqueando suas riquezas e obrigando os índios a pagar tributos e fornecendo os alimentos. Ou seja, acabar usando estratégias de colonização, levando os povos nativos a um nível de subsistência, e, claro, garantindo toda a receita aos espanhóis. E aí se deram as instituições, como, por exemplo, o repartimento, que repartia os mercantinhos como meta de venda forçada aos habitantes, claro, com os preços definidos pelos espanhóis, entre outras instituições, como a encomienda ou a redução.
Lado, essas instituições acabaram sim enriquecendo os espanhóis, porém ignoraram totalmente o potencial econômico da América Latina, transformando hoje esses países como um dos países mais desiguais do mundo. A Inglaterra, ao contrário da Espanha, estava sem condições de explorar os povos indígenas, pois estava se recuperando ali dos efeitos da Guerra dos Rosas. Porém, em 1588, com o fracasso da Armada Espanhola, os ingleses deram então início à colonização da América do Norte. Em 1607, sob o comando do capitão Christopher North, parte rumo à Virgínia, onde adentraram a Baía de Chesapeake. Subindo o rio, ali estabeleceram uma colônia local, chamada Jamestown, em homenagem ao monarca inglês. Ao que tudo indica, os colonos ingleses não pensavam em lavrar a terra, mas, ao contrário, estavam sob a influência do modelo espanhol, ou seja, capturar o líder local e usar como meio de obter ali as provisões e obrigar a população a produzir o alimento e as riquezas. Porém, os ingleses perceberam que o modelo de colonização dos espanhóis não funcionaria na América do Norte, já que os nativos não podiam ser explorados. Dessa forma, resolveram então explorar os próprios colonos. E tinham como base então a seguinte organização: um regime de trabalho rigoroso mediante a inovação trazida por Tomadez. Com a imposição então de um regime de trabalho a rigor draconiano para cada colono inglês, através da promulgação das leis divinas, morais e marciais, o sistema de concessão consistia em blindar cada coluna do sexo masculino com 50 acres de terra e mais de 50 acres de terra para cada membro da família. Os colonos ganharam as suas casas e foram também liberados de seus contratos. E em 1615 foi introduzida a Assembleia Geral, que efetivamente conferiu a voz a cada homem adulto nas leis e instituições que regiam a colônia. Aí, então, se deu o início da democracia nos Estados Unidos. À medida em que a América do Norte se desenvolvia, lançavam bases para uma formação de sociedade elitista hierárquica, e mediante a dominação de uma elite de uma aristocracia rural. Seguindo, vamos falar agora sobre a Constituição dos Estados Unidos, criada em 1787, onde diz que ela dava autonomia aos estados norte-americanos a elaborarem suas próprias leis, não havendo assim a necessidade de um senso comum. Porém, tais diferenças entre os estados foram responsáveis pela Guerra da Secessão, entre 1861 e 1865, com a vitória dos estados do norte, visto que possuem um maior contingente militar e com a morte de 600 mil pessoas. Porém, se os Estados Unidos apresentar esse período de instabilidade política por apenas 5 anos durante a Guerra da Secessão, o México viveu, enquanto quase que de forma permanente, os primeiros 50 anos de sua independência, aonde, para se ter uma ideia, entre 1824 e 1867 foram apenas 22 presidentes do México. Esses 22 foram os poucos as quais assumiram o poder por via sancionada pela lei, né? Com a Revolução Industrial na Inglaterra, as inovações tecnológicas despertaram o interesse nas pessoas em buscarem novas inovações. A partir disso, foi criado pelo parlamento inglês a estabilidade dos monopólios, garantindo assim o direito das propriedades aos inventores. Com isso, as patentes foram responsáveis pela ascensão social de muitas pessoas, dando o título aos Estados Unidos de país maior democrático do mundo. Como exemplo, podemos citar Thomas Edison, criador da lâmpada elétrica e do fonograma. Vindo de família humilde, Edison era o mais novo de seus 7 irmãos e foi educado por sua mãe na sua própria casa. Porém, a pergunta que não quer calar é: como conseguiu registrar tanto patentes se é um processo que demanda
muito dinheiro e Thomas Edison é de família humilde. É aí que entra o papel de uma instituição econômica está muito bem alinhada com a instituição política. O sistema financeiro bem articulado dos Estados Unidos na época foi o principal responsável por possibilitar o registro de uma potência mexicana. Haviam apenas 42 bancos no país, sendo 2 deles que controlavam 60% do bancário total. Ou seja, nos Estados Unidos havia uma competição acirrada, visto que existia maior quantidade de bancos. E no México ela praticamente não existia, fazendo com que os bancos pudessem cobrar taxas de juros altíssimas, restringindo esses empréstimos apenas para quem os bancos já tinham privilegiados e para os ricos do país. Esse exemplo deixa clara a diferença entre o conceito de instituição inclusiva, que dá distribuição maior do poder e um equilíbrio total às forças e segmentos sociais, como é o caso dos Estados Unidos, e das instituições extrativistas, caracterizada pela distribuição restrita e privilegiada ao poder, aonde os detentores dos estados dispõem de mais para simplesmente implementar ações visando ao próprio enriquecimento e aumento do poder, em prejuízo de toda a coletividade, como acabamos de ver no caso do México.